Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Bom, gente, como sempre, antes de começarmos o caso de hoje, eu preciso dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Jaqueline Velasco Martinez foi uma jovem nascida no dia 20 de outubro de 2001. Então temos aqui uma libriana raiz. A Jaqueline nasceu na zona rural do município de Cali, na Colômbia. Cali, gente, é um município que foi fundado em 1536 e é a terceira cidade mais populosa da Colômbia, com pouco mais de 2 milhões de habitantes, e fica a mais de 500 quilômetros de Bogotá, capital do país. A garotinha era filha do casal José Velasco e sua esposa Flor Alba Martinez. A Jaqueline era a única filha da Flor Alba, mas tinha uma meia-irmã mais velha por parte de pai. Isso porque o José Velasco estava vivendo seu segundo casamento e tinha uma filha do primeiro relacionamento. A família era bastante unida, para dizer a verdade, e o nascimento da Jaqueline trouxe ainda mais alegria para todos naquela casa. Ela era muito inteligente e extrovertida e foi criada com muito amor por seus pais. Eles não tinham boas condições financeiras, mas faziam todo o possível para proporcionar uma vida completa para a garota. E a menina enchia os pais de orgulho porque ela era muito sensível, educada, estudiosa e comportada. Ela não dava trabalho nenhum para ninguém. Aliás, a garotinha adorava estudar, mas como a família morava na zona rural, as coisas estavam bastante difíceis e quando a menina estava para completar 10 anos de idade, seu pai ficou desempregado e, coincidentemente, aconteceu uma greve geral dos professores que atendem aquela região. O José e a sua esposa Flor queriam muito que a menina estudasse, concluísse os anos escolares e futuramente ingressasse na universidade. E foi assim que eles decidiram deixar a área rural e tentar a vida na cidade grande. Eles se mudaram para um bairro chamado Santander e inicialmente puderam contar com a ajuda de uma parente da Flor chamada Glória Córdoba. Ela tinha uma lanchonete e restaurante chamado Queria Glória. Ela ofereceu emprego para o casal e ajudou os dois a arrumar um cantinho para morar. A família estava se adaptando rápido na nova casa. A Flor começou a trabalhar no restaurante de sua parente no mesmo dia que chegou na cidade e a Jaqueline foi matriculada na escola mais próxima no dia seguinte. Seus professores mais tarde disseram que ela era uma garotinha muito esperta e que em pouco tempo ela seria capaz de se alinhar ao andamento da turma. Embora tenha admitido a seus pais que sentia muita saudade da vida no campo, a garotinha estava mesmo se esforçando para fazer novos amigos e deixar seus pais orgulhosos de seu desenvolvimento. O José conversou com a sua esposa sobre um detalhe que não saía de sua cabeça. Um homem que frequentava a residência e parecia ser muito próximo da Glória Córdoba. Esse homem, algum tempo depois, foi apresentado ao casal como sendo o namorado da Dona Glória. Ele se chamava Oscar Eduardo Codavid e não tinha um passado muito bom não. Ele estava solto havia menos de um ano, isso porque ele cumpriu quase 8 anos de pena por diversos crimes como tentativa de homicídio, porte ilegal de armas e mais alguns outros delitos. Mas a Glória tranquilizou o casal dizendo que ele era gente boa, mas que tinha se envolvido com gente que não presta, que foi incriminado injustamente e essas justificativas todas que no final das contas
não justificam nada, né, gente? O casal José e Flor se sentiam um pouco incomodados, mas como a Glória tinha estendido a mão, eles pensaram que o mínimo que deveriam fazer era serem gratos. E para evitar qualquer possível desentendimento, eles mantinham distância do Oscar e falavam com ele somente o necessário. Aliás, ninguém tinha muito tempo para conversas, porque os dois estavam trabalhando muitas horas para conseguir se organizar financeiramente e estavam levando uma vida bastante reservada. Conforme os meses foram passando, o casal percebeu que o Oscar parecia ter se arrependido de seus crimes e parecia de verdade um homem inofensivo. Ele até ajudava a Glória com a tarefa de ir ao mercado, fazer as compras dos suprimentos para o restaurante e parecia ter se tornado uma pessoa de confiança. Mas infelizmente tudo isso mudou alguns anos depois. A confusão toda teve início no dia 7 de setembro de 2012. Nessa altura, a Jaqueline estava com 11 anos de idade. A garota saiu da sua casa e caminhou até o restaurante onde a sua mãe estava trabalhando. Assim que chegou, ela usou o celular da mãe para fazer uma ligação para sua irmã mais velha. E quando era por volta das 4h30 da tarde, ela disse que iria na padaria do bairro antes de voltar para casa. O Oscar estava por ali e tinha uma caminhonete. Ele ofereceu carona para a menina. A Jaqueline falou para sua mãe que iria para tal padaria e que tinha arrumado carona com o homem. E essa foi a última vez que qualquer pessoa viu a garotinha com vida. Quando voltou para casa por volta das 18 horas, a Flor rapidamente percebeu que sua filha não estava em casa. O José informou que não tinha visto a menina e então o caos se instalou. A Flor correu para o restaurante em busca de informações e também falou com vizinhos e conhecidos. Ela ligou para o Oscar, mas ele não atendeu. O José então pegou um celular do vizinho e ligou. E daí sim o homem atendeu ao telefone. Ele informou que não esteve com a Jaqueline naquela tarde. O que ocorre, gente, é que a Flor não tinha visto os dois saírem juntos. A sua filha disse que iria de carona, mas o Oscar explicou que estava com pressa e que não deu tempo de dar a carona e que ele a viu muito rapidamente, mas que não esteve com a menina naquele dia. Os pais, desesperados, continuaram suas buscas pela vizinhança e lugares que a garota costumava passar, mas nenhuma pista surgiu. Eles então foram até a delegacia mais próxima, mas o delegado explicou que nesses casos é necessário aguardar o prazo mínimo de 72 horas para registrar queixa de desaparecimento. O casal não conseguiu dormir e passou praticamente a noite toda procurando pela filha querida. No dia seguinte, eles voltaram para a delegacia e, por coincidência, o prefeito da cidade estava no local. Ele conversou com o delegado de plantão e juntos deram início a uma gigantesca força-tarefa de buscas por toda a região de Santander. Eles visitaram escolas, farmácias, hospitais, postos de gasolina, parques e jardins. Enfim, fizeram uma grande busca por toda a área. A população se envolveu e colaram cartazes por todos os lados, e até mesmo os professores e colegas de escola colaboraram com as buscas. Mas assim os dias foram passando e nenhuma novidade apareceu. Uma equipe de investigadores foi colocada nesse caso e chegou a criar a hipótese de que a menina tinha ido embora voluntariamente. Isso aconteceu porque eles analisaram o computador da família e encontraram conversas da garota com alguns perfis na internet, e havia algumas fotos na galeria do computador um pouco mais sensuais, vamos dizer assim. Não havia nenhuma nudez nas fotos, mas os oficiais cogitaram a hipótese de que ela tivesse fugido com algum namoradinho que conheceu na internet. Os pais da menina protestaram rapidamente, dizendo que a garota era inocente e até certo ponto ingênua. Todas as vezes que ela saía, ela pedia permissão a seus pais e sempre dizia para onde estava indo. Mas os policiais estavam se convencendo de que essa era a hipótese que mais fazia sentido. Até que 3 dias depois do desaparecimento da garota, uma nova descoberta revirou totalmente esse caso. Uma testemunha compareceu à delegacia e contou que trabalhava em uma loja
localizada na região do Restaurante da Glória. Ele disse que viu um momento em que uma garotinha com as características da Jaqueline entrou em uma caminhonete cabine dupla na cor prata. E então os investigadores mudaram esse caso de desaparecimento para rapto de menores e começou a investigar qual era essa tal caminhonete e quem era o seu proprietário. A primeira pista da polícia era de que a pessoa que dirigia a caminhonete deveria obrigatoriamente ser alguém conhecido da Jaqueline, porque ela não ofereceu resistência para entrar no veículo. O local indicado pelo denunciante era uma avenida movimentada, então se fosse uma entrada forçada, mais pessoas teriam testemunhado a ação. Em poucas horas de verificações, eles descobriram que o Oscar tinha um veículo com as mesmas características apresentadas pelo denunciante. Os oficiais decidiram conversar com os pais da garota primeiro para saber o que eles tinham a dizer sobre o homem. E eles disseram exatamente o que eu expliquei para vocês agora há pouco, que o rapaz era meio esquisito, mas nunca tinha mexido com a filha deles e nem feito nada suspeito. Ele tinha ali um jeitão meio bruto e meio chucro, mas nunca implicou com ninguém da família por qualquer motivo. Na verdade, ultimamente ele tinha até ganhado um pouco da simpatia do casal, porque aparentemente ele era totalmente inofensivo. A Flor contou aos investigadores que a única coisa que ela achou estranha foi o fato do rapaz não atender ao seu telefonema e ter falado com o José somente no momento em que ele ligou de um outro aparelho. Ele disse que não tinha visto a menina naquela tarde, mas como sabemos, a Flor ouviu a sua filha dizer que iria pegar uma carona para ir na padaria. E no fim das contas, ela admitiu aos policiais que achou tudo isso muito esquisito. Uma testemunha se apresentou para dizer que tinha visto o Oscar na companhia da pequena Jaqueline. O homem foi rapidamente localizado e levado para interrogatório. E em pouco tempo ele admitiu que a menina saiu com ele naquele dia. Eles supostamente teriam ido até uma loja de cortinas onde ele estava agendado para retirar uma mercadoria e depois passaram na padaria e, na sequência, pararam em um posto de gasolina para abastecer. O Oscar declarou ainda que depois disso ele parou no restaurante e em seguida deixou a menina em sua casa. O rapaz terminou dizendo que depois disso não sabia dizer qual era o paradeiro da garota e que provavelmente ela teria fugido de casa minutos depois. As câmeras de segurança do restaurante corroboraram parcialmente com o depoimento do Oscar. Foi possível verificar através das imagens o momento em que ele fala com a Jaqueline e em seguida ela entra no veículo. Os oficiais convidaram o homem a refazer o trajeto da maneira que ele tinha contado aos oficiais. Ele concordou e então o trajeto foi feito da maneira que supostamente aconteceu quando ele estava com a menor. Ele foi até o posto de gasolina, onde os frentistas o reconheceram e afirmaram tê-lo visto no dia 7 de setembro de 2012. Oscar explicou aos oficiais que ele fez uma parada no centro comercial e se encontrou com um amigo. Então a polícia foi atrás desse tal amigo. Esse rapaz se chama Castilho e confirmou tudo o que o Oscar já tinha dito. A comunidade ficou com medo do caso esfriar e por isso foram às ruas promover passeatas e pressionar as autoridades para que encontrassem logo a solução desse caso. Uma linha direta para o telefone da delegacia foi disponibilizada para que as pessoas que tivessem informações relevantes contatassem os policiais o quanto antes. O prefeito da cidade autorizou uma recompensa no valor de 10 milhões de pesos colombianos, algo em torno de 2.500 dólares, para qualquer pessoa que apresentasse informações capazes de revelar o paradeiro da garota. Conforme o tempo ia passando e nenhuma nova pista surgia, rapidamente o caso foi meio que esfriando. A dona Flor insistiu com os policiais que eles deveriam reavaliar o caso do Oscar. Então eles solicitaram à companhia telefônica que fornecesse informações sobre a localização do aparelho celular do homem no dia 7 de setembro. Os peritos utilizaram um sistema de triangulação e com isso concluíram que o Oscar tinha mentido
sobre os locais que ele disse que esteve após as 18 horas daquele dia. Na verdade, todos os locais que ele mencionou não conferiam com a localização exata do aparelho celular. Aliás, nem mesmo a localização aproximada batia com o que ele tinha contado em seus depoimentos. O Castilho foi intimado a comparecer na delegacia para repassar seu depoimento. Os policiais tinham novas evidências e deixaram claro que se ele estivesse encobrindo as ações do seu amigo Oscar, ele seria acusado de cúmplice, seja lá o que o Oscar tenha feito com a menina. Foi aí que o Castilho decidiu abrir a boca e revelou que, na verdade, ele não tinha se encontrado com o Oscar naquele dia. Ele esclareceu que o homem tinha ligado para ele pedindo ajuda porque estava com um problema conjugal. De acordo com essa nova versão apresentada pelo Castilho, o Oscar teria dito que estava saindo de um motel com outra mulher e sua namorada estava brava ao telefone, querendo saber onde ele estava. O Castilho disse que naquele momento ele topou ajudar um amigo e dizer para qualquer pessoa que perguntasse que os dois estiveram juntos no centro comercial no horário determinado pelo Oscar. Antes de terminar seu depoimento, o homem revelou ainda que naquela mesma noite ele se encontrou com um amigo para tratar outros assuntos, e o Oscar parecia nervoso e pediu ajuda para lavar o carro, que estava bastante sujo de lama e folhagens. Como o Oscar já era considerado de interesse das investigações e juntamente com esse depoimento comprometedor, a polícia conseguiu uma autorização judicial para fazer uma busca completa no carro do Oscar. E foi lá onde eles encontraram fios de cabelo que foram enviados para análises, e as amostras voltaram compatíveis com Jaqueline Velasco. Mas a essa altura o homem estava sendo assessorado por um advogado criminalista, e é evidente que isso não provava nada. Aliás, essa descoberta provava o que o Oscar já tinha dito, que a Jaqueline esteve com ele em seu carro naquela tarde. Os investigadores então decidiram refazer o trajeto exatamente da maneira como o Oscar tinha dito. Só que dessa vez eles foram anotando todas as câmeras de segurança que tinham nas ruas e solicitaram as imagens. Eles analisaram câmeras de comércios, residências e instituições policiais. A descoberta intrigante foi uma câmera localizada em uma empresa na mesma rua de onde a família da Jaqueline morava. Na verdade, a câmera pegava bem toda a parte da frente da casa, e foi aí que eles descobriram que, diferentemente do que o Oscar tinha dito, ele nunca levou a menina de volta para sua casa naquele dia. Nos meses seguintes, os oficiais continuaram juntando provas e cerca de 6 meses depois, no dia 1º de março de 2013, Oscar Eduardo Codavid foi preso, acusado do desaparecimento da pequena Jaqueline. As autoridades conseguiram protocolar a prisão preventiva porque havia grandes chances do suspeito fugir do país. Nas semanas seguintes, os oficiais continuaram tentando fazer com que ele falasse a verdade e revelasse onde estava a vítima, mas ele se negava a dar informações coerentes. Algumas semanas depois, a Flora recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que tinha informações sobre o paradeiro da garota. De acordo com essa chamada, a menina estaria no Equador, mas o denunciante queria dinheiro para fornecer mais informações. São pessoas maldosas que se aproveitam do desespero de outras pessoas, né, gente? Os investigadores chegaram até a cogitar que a menina poderia estar viva e morando em outro país e teria sido vítima de tráfico internacional de menores. Essa teoria seguia na direção de que o Oscar tinha vendido a menina para traficantes internacionais, e por isso eles pediram a quebra do sigilo bancário do acusado. Nenhuma movimentação anormal foi encontrada e essa pista não levou a nada, até porque se fosse esse o caso, provavelmente o Oscar teria recebido os valores em espécie e teria guardado tudo em um esconderijo muito estratégico. Os oficiais tentaram novamente que ele dissesse algo relevante, mas ele continuava mantendo a sua inocência. Até mesmo a Flor e seu marido José falaram com ele,
e com as mídias e pediram para que trouxessem a menina de volta, mas o silêncio permaneceu por meses seguidos. Até que chegamos no ano de 2014. No dia 1º de abril de 2014, a família recebeu uma chamada telefônica. Os oficiais explicaram que a Jaqueline não estava viva e seus restos mortais tinham sido localizados muito tempo atrás. Acontece que menos de um mês após o seu desaparecimento, no dia 18 de setembro de 2012, restos mortais de um corpo humano tinham sido encontrados, só que as análises forenses demoraram todo esse tempo, ou seja, mais de um ano depois. O resultado de todas as análises e dos testes de DNA finalmente ficaram prontos e comprovaram que o corpo era da Jaqueline Velasco. A mãe da menina deu o maior escândalo e falou até com as mídias sobre a demora em reconhecer o corpo de sua filhinha. O superintendente da polícia também falou com repórteres e esclareceu que a demora ocorreu por conta do estado no qual o corpo foi encontrado, que dificultou bastante o trabalho dos peritos. Ele explicou que não poderiam correr o risco de dar uma notícia falsa e atrapalhar as buscas pela menina, que poderia estar viva naquela altura. Ele terminou dizendo que não se dá esse tipo de notícias sem antes ter certeza do que está falando. O corpo foi encontrado por um rapaz e estava jogado num desfiladeiro em um canavial. No local só tinha partes de ossos, membros soltos, um crânio e roupas femininas. Os pais da Jaqueline fizeram o reconhecimento das roupas. Infelizmente, eram roupas da menina mesmo. Os médicos responsáveis pela autópsia disseram que não era nem mesmo possível determinar a causa da morte, mas era consenso que foi uma morte dolorosa e muito violenta. Não foi possível provar se a menina tinha sido abusada, mas os investigadores acreditam que o homem abusou da menina em outro lugar e depois descartou o seu corpo no canavial. O José e a sua esposa Flor fizeram uma vaquinha para conseguir dinheiro para pagar por um enterro decente para os restos mortais de sua filha. A menina foi enterrada na zona rural onde ela nasceu. No dia 31 de janeiro de 2017, após a promotoria apresentar todas as evidências que tinha contra o acusado e também após diversas audiências e inconsistências em suas declarações, Oscar Eduardo Cadavid foi sentenciado a 42 anos de prisão pelo desaparecimento da menor. O juiz distrital ordenou ainda que o condenado pagasse o montante de pouco mais de 3.000 salários mínimos para os pais da vítima. Oscar continuou preso e nunca aceitou dar entrevistas nem falar com qualquer pessoa ligada à mídia, e também nunca declarou o que de fato aconteceu naquele dia e como a menina morreu. Os pais da garota acreditam que o homem não agiu sozinho e esperam que um dia ele resolva abrir o coração e dizer o que de fato aconteceu e por que ele fez isso. Infelizmente, até lá, a gente não vai saber o que aconteceu com a menininha, né, pessoal? E assim, é muito triste porque os pais ficaram um ano ali, basicamente, né, procurando pela menina, sem uma resposta, sem saber o que tinha acontecido. Mas é isso, pessoal. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.